Que alegria poder estar novamente com você, anunciando a mensagem de fé, de amor e de esperança na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu começo a nossa reflexão lembrando-me da nave espacial Apollo 13, na ocasião em que 3 dos seus tripulantes sofreram problema sério naquela espaçonave. Houve uma pequena explosão dentro da nave e eles tinham que entrar na atmosfera, mas em função de ter danificado alguns equipamentos, eles perderam a direção correta e o ângulo para entrar na atmosfera. Há uns 15 anos atrás, o coronel Komarov, da Rússia, pelo mesmo problema, teve a sua nave toda incinerada e ele perdeu-se a sua voz no espaço sideral. Aqueles astronautas da Apollo 13 estavam na mesma situação. E o que eles fizeram? Eles começaram a lançar foguetes manualmente, com equipamento que ainda restava, usaram a Terra como referencial e procuraram, através da experiência e do conhecimento que tinham de física, de estabelecer o ângulo correto para a espaçonave entrar na atmosfera. Depois de muita luta, eles conseguiram o ângulo correto e ela entrou na atmosfera e eles sobreviveram àquela situação. Eu quero pensar com você uma realidade. Às vezes, há circunstâncias da nossa vida que a gente perde o rumo. Às vezes, um ente querido que falece nos leva a perder o rumo da vida. Às vezes, uma situação de desemprego, uma demissão, nos leva a perder o rumo. Às vezes, um problema com um filho, com uma filha, um problema com um colega de trabalho, uma situação que se estabelece na nossa vida e nos leva a perder o rumo da nossa existência. Aqueles astronautas se viram perdidos no rumo. E se eles entrassem no local errado na atmosfera, eles morreriam totalmente aniquilados, incinerados. Quantas vezes estas situações da vida que eu citei e muitas outras nos levam a perder o rumo? Quem sabe você está numa condição de perda do rumo. Você não sabe que direção você tomar, você não sabe que caminho seguir, você está diante de escolhas a serem feitas e não sabe como fazê-las. Você está diante de situações que você nunca viveu antes e você não sabe que decisão tomar, você não sabe que direção tomar, você não sabe por que caminho entrar. Eu quero dizer a você que Deus pode te ajudar nesta hora. Os astronautas da Apollo 13, dessa experiência que eu compartilhei com você no início da nossa reflexão, utilizaram a Terra como ponto de referência. Eles, usando a Terra, visualizaram-na pela pequena janela da Apollo 13 e a partir daquele referencial eles tomaram as atitudes manuais que eles conheciam a partir do equipamento que tinham e do conhecimento que eles tinham de física. Eles então, usando esse referencial, que era o globo terrestre, eles puderam atingir o ângulo adequado para entrar na atmosfera e o momento correto para fazê-lo. Nós também, no momento em que a gente perde o rumo da vida, ou no momento em que a gente vê que está prestes a perdê-lo, nós também temos que estabelecer um referencial. O primeiro referencial é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é todo-poderoso.
A Bíblia diz também que Deus é um Deus ético, é um Deus justo e verdadeiro. A Bíblia deixa muito clara essa verdade, que Deus é justo, que Deus é verdadeiro, que Deus é ético, que Deus é amor. Por isso nós podemos orar, clamar a Ele que nos dê a direção a tomar quando as coisas parecem perder o rumo. Existe um salmo na Bíblia Sagrada, o Salmo 143, versículo 8, que o salmista ora a Deus o seguinte: faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a Ti, ó Deus, levanto a minha alma. Faze-me saber o caminho que devo seguir. Deus está disposto a mostrar a você qual o caminho que você deve seguir, que decisão você deve tomar, que escolha você deve fazer, que atitude, que ação você deve fazer neste momento que parece que você perdeu o rumo. Em nome de Jesus, creia que Deus está disposto a te dar a direção correta a você tomar na sua vida. Em segundo lugar, você deve entender que a Bíblia Sagrada não é um livro teórico e também não é um ideal inatingível. A Bíblia Sagrada é a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, se você precisa tomar uma decisão, está sentindo que a sua vida perdeu o rumo, ou está querendo perder o rumo, saiba que a Bíblia Sagrada, a revelação da vontade de Deus escrita, pode conduzir você, pode dirigir você a que decisão você deve tomar. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz no Salmo 119, no versículo 105, uma comparação, uma metáfora para exemplificar a Bíblia Sagrada muito interessante. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos que remontar que isso foi escrito há 1000 anos antes de Cristo. Quando ele fala lâmpada para os pés, era o costume que se tinha entre os caminhantes que precisavam andar à noite. Eles amarravam aos tornozelos uma espécie de lamparina, e aquelas lamparinas indicavam o caminho próximo. E com uma mão eles levantavam uma lanterna ou com uma tocha. Aquela tocha dava uma dimensão maior de direção quanto à luminosidade que ela produzia. Eu quero dizer a você que quando a Bíblia diz que lâmpada para os pés e luz para o caminho é a palavra de Deus, Deus está dizendo para você que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, escrita ou pregada ou falada, ela também é luz baixa e luz alta para nós. Você, se precisa de uma direção, que direção tomar diante de uma decisão, ou parece que você perdeu o rumo da sua vida, em nome de Jesus, creia que Deus quer te conduzir, Deus quer te dirigir. Eu oro com você. Pai, dirige todos os nossos telespectadores, porque eles receberam a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe.